Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez com um tema bastante controverso. Você sabia que há grupos dissidentes do cristianismo evangélico que ensinam que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa? Mas será que a Bíblia de fato ensina isso? E quais são os argumentos usados por estes grupos para defender essa ideia? Eu quero nesse vídeo apresentar esses argumentos e, consequentemente, à luz das Escrituras, tratá-los. Mas antes de ouvir, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. Quero começar citando quais são os grupos que ensinam que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Primeiro, considerando a história, os adventistas do sétimo dia, obviamente, referenciados pela sua profetisa Ellen White, começaram a ensinar essa doutrina. Consequentemente, as testemunhas de Jeová vieram depois, embora inicialmente eles não ensinavam isso, mas passaram a ensinar que Jesus é o arcanjo Miguel. Embora haja uma diferença entre os adventistas e as testemunhas de Jeová. E qual a diferença? Para os adventistas, Jesus, apesar de ser o arcanjo Miguel, ele é Deus. Para as testemunhas de Jeová, Jesus é uma mera criatura, sendo ele o arcanjo Miguel. Eu listei 8 argumentos usados por eles. Eu quero ler e fazer um comentário, obviamente, de cada um deles. O primeiro argumento usado por eles é o seguinte: o arcanjo Miguel é mencionado 5 vezes em toda a Bíblia, 3 vezes no Antigo e 2 vezes no Novo Testamento. Logo dizem eles, Jesus é Miguel. Ora, esse argumento é infundado, porque onde está escrito que Jesus é chamado de Miguel e Miguel é chamado de Jesus? Isso é insustentável. Um outro argumento é que, da mesma forma, dizem eles, que várias pessoas na Bíblia são chamadas por 2 nomes, Jesus também é apresentado na Bíblia com 2 nomes. Por exemplo, Pedro é chamado de Simão, Jacó é chamado de Israel, Saulo é chamado de Paulo, logo Jesus é chamado de Miguel. Mas onde está escrito isso? Em que lugar da Bíblia Jesus é chamado de Miguel ou Miguel é chamado de Jesus? Não tem nenhum lugar. Pelo contrário, a Bíblia diz em Filipenses 2 e o versículo 9 que o Senhor, quando foi ao céu, ele recebeu um nome que é sobre todo nome, para que diante dele todo o joelho se dobre, toda a língua confesse que ele é o Senhor. Em nenhum momento o texto diz que ele é chamado de Miguel. Lembra que quando Jesus se apresentou para Saulo no caminho de Damasco, e o Senhor disse para ele: Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ora, ele já estava no céu e não foi chamado de Miguel. Um outro argumento usado por eles é de que Miguel é chamado de arcanjo no singular, portanto se relaciona a Jesus. Olha, que argumento fútil, né? Ora, o fato de Miguel ser apresentado no singular como sendo o único arcanjo, isso não referencia Jesus, porque se todos os nomes que aparecerem no singular na Bíblia for significar outra pessoa, é possível que Jesus apareça com vários outros nomes na Bíblia, porque há muitos outros nomes que aparecem no singular na Bíblia. Então isso não faz o menor sentido. Um outro argumento usado por eles é de que a voz de Jesus, descrita em 1 Tessalonicenses 4:16, é a voz do arcanjo Miguel, porque o texto diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Logo, eles dizem que Jesus é Miguel porque ele descerá com voz de arcanjo. Ora, o texto não está dizendo que Jesus é o arcanjo Miguel. O texto está dizendo que a sua vinda é anunciada por uma voz de comando, por uma voz de autoridade, por uma voz de um arauto, e não que Jesus seja Miguel. Um outro argumento, usado inclusive pelos adventistas, está em Apocalipse 12, o versículo 7. Eles dizem que Miguel, nesse texto, aparece liderando um exército de anjo. Da mesma forma que Miguel aparece nesse texto liderando um exército de anjo, Jesus, em Apocalipse 19, de 14 a 16, também aparece na sua volta liderando um exército de anjo. Logo, Jesus é Miguel, Miguel é Jesus. Ora, também não é sustentável esse argumento, até porque em Apocalipse 12, o versículo 3 e 4, diz que naquele texto Jesus é o filho da mulher que nasce. Se Jesus é o filho da mulher que nasce, como ele no mesmo texto é Miguel? Também
Não é sustentável esse argumento. Outro argumento apresentado pelas testemunhas de Jeová é de que Jesus, na sua pré-existência, era chamado de Miguel e depois da sua ascensão voltou a ser chamado de Miguel. Onde está escrito isso? Em que Bíblia? Em que texto isso está escrito? Porque Jesus, depois da sua ascensão, continuou sendo chamado de Miguel. E aí vale o mesmo argumento de Jesus quando se apresentou para Saulo no caminho de Damasco. Aí vale o mesmo argumento de Filipenses 2, de 9 a 10, de que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, que é Jesus, para que ao nome dele se dobre todo o joelho. Então, esse argumento é insustentável. Um outro argumento usado, inclusive, pelos adventistas, é de que muitos teólogos ao longo da história também fizeram essa comparação de Jesus com Miguel, como João Calvino, John Wesley e Mateus Henry. Apesar desses teólogos terem sido grandes exegetas do Novo Testamento, não significa dizer que tudo que eles ensinaram foi correto, tudo que eles ensinaram foram interpretações corretas, apesar de eles terem sido grandes teólogos, mas eles erraram aqui. Faz menor sentido, né, comparar Cristo com Miguel ou dizer que Miguel representa Cristo. Apesar de eles terem sido autoridades na interpretação da Bíblia, não significa dizer que todas as interpretações que eles fizeram foram corretas. Portanto, os argumentos que defendem que Cristo é Miguel, para esses dois grupos, adventista e as testemunhas de Jeová, está fundamentado nas semelhanças que a Bíblia apresenta, segundo esses grupos, entre as características da missão do arcanjo Miguel com as de Cristo. Sendo assim, o arcanjo Miguel é Cristo. E por fim, o último argumento que pode ser usado para refutar as ideias apresentadas por esses grupos é de que Hebreus capítulo 1, do versículo 1 a 6, diz que Jesus herdou mais excelente nome do que os anjos. Jesus é mais excelente que os anjos, é adorado por todos os anjos. Jesus tem status superior aos anjos, pois está sentado à destra de Deus. Inclusive, Jesus é o único filho gerado por Deus e Miguel não é, pois ele é anjo. E para encerrar, o texto de Judas 8 a 10 é igual a 2 Pedro 2, de 10 a 12, que diz que os anjos não repreendem a Satanás. E Jesus repreendeu lá na tentação no deserto. E aí, gostou do vídeo? Aproveite para deixar os seus comentários e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e deixar o seu like, ativar o sininho e principalmente se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.